Imagina que você tem um filho pequeno que está enrolando para terminar de comer e você quer dar uma ordem para ele de forma mais energética, falando para ele terminar de comer logo. Só que ao mesmo tempo você não está bravo ou bravo ainda. Você só quer transmitir na sua fala que agora você está sendo mais energético e agora você está falando sério. Ou então que você ocupa um cargo de chefia numa empresa, você dirige uma equipe e você quer pedir para essa equipe terminar determinado relatório até determinado prazo. E você quer transmitir na sua fala a importância dessa tarefa. Você quer mostrar que a coisa é séria. Você quer passar uma ordem transmitindo de forma energética. Novamente, não necessariamente sendo bravo, mas fazendo um pedido e mostrando a importância dele. No japonês, para a gente ter essa entonação, nós usamos a estrutura Nasai. Eu vou te mostrar nesse vídeo como ela funciona e várias frases de exemplo. Essa estrutura, ela demonstra firmeza no sentido que está sendo feito, mas ao mesmo tempo ela continua sendo polida, ela continua sendo formal. E para você utilizar, você vai aplicar ela no verbo. Eu vou mostrar para você como funciona, mas em resumo você vai pegar o verbo, você vai passar ele para a forma masu, você vai retirar o masu, ou seja, você vai usar o radical da forma masu e trocar pelo nasai. Fica tranquilo que isso é bem simples, mas antes só um adendo que se você não conhece essa forma, a forma masu, ela é um conhecimento elementar que você precisa para entender bem essa aula. Então, você pode pegar o livro Desvendando a Língua Japonesa, é um livro totalmente gratuito que nós distribuímos, e ele ensina conceitos básicos de japonês que são necessários conhecer para entender esse tipo de aula. Então, se você ainda não conhece, a sugestão que eu deixo, é claro, assista esse vídeo até o final para você ver as frases de exemplo e aprender algumas palavras, mas dá uma lida sobre a forma masu lá no livro para você entender ela bem e você conseguir aplicar essa estrutura. O link está na descrição, o livro é totalmente gratuito, é só entrar lá e fazer o download. Então vamos para a construção, vamos pegar alguns verbos de exemplo e passar para essa forma. Eu vou começar com o verbo comer, que em japonês, na sua forma elementar, na forma de dicionário, se diz taberu. Vamos passar ele para a forma masu. Ele fica tabemasu. E aí qual que é o radical? Para pegar o radical é só tirar o masu do final. Então é tabe. E no lugar dele coloca o nasai, ficando tabenasai. Qual que é a diferença de significado? Taberu significa comer. Tabenasai, eu estou dando a ordem, estou falando coma. Naquele exemplo da criança que eu falei no começo, você poderia usar esse verbo. Mais um, temos aqui o verbo suru, que significa fazer. Esse verbo ele é irregular, é um dos dois únicos verbos irregulares da língua japonesa. Como que passa ele para a forma masu? Suru vai se tornar shimasu. Qual que é o radical? É apenas o shi, né? Nós tiramos o masu. Então fica shinasai, ou seja, faça. Shinasai, faça alguma coisa. Depois temos o verbo apressar. Esse verbo é utilizado quando você quer que alguém se apresse, quando você quer que alguém vá rápido, né? O verbo se diz isogu. Na forma masu, ele fica isogimasu. Nós trocamos o masu pelo nasai, vai ficar isoginasai. Depois temos o verbo iku, que significa ir. Como que esse verbo fica na forma masu? Nós trocamos para ikimasu. Tiramos o masu, né? Pegamos o radical, fica iki, e colocamos o nasai, ikinasai. Então, se você está ordenando alguém para ir até algum lugar, você pode falar ikinasai. Mais uma vez, no livro Desvendando a Língua Japonesa, nós ensinamos como passar todos os tipos de verbo, da forma de dicionário para a forma masu. Aqui foi alguns exemplos para mostrar para você como que funciona. Em resumo, não tem muito segredo. Se você conhece o verbo na forma masu, é só trocar pelo nasai. Vamos ver agora algumas frases de exemplo para você ver essa estrutura sendo aplicada. Primeiro temos a seguinte frase: hayaku shinasai. Faça isso rápido, né? Temos aqui hayaku, que significa rápido, e aí temos o verbo suru, que significa fazer, ou seja, faça rápido. Esse isso que está na tradução está entre parênteses porque ele está subentendido, né? Aí depois um outro exemplo. Chotto machinasai. Espere um pouco. Chotto significa pouco. Machinasai é o verbo matsu, usando a estrutura nasai. Agora vamos supor que eu quero pedir para uma criança comer mais verduras. Eu posso pegar e falar Moto yasai o tabenasai. Coma mais verduras. Moto significa mais. Yasai significa verduras. E aí nós temos novamente aqui o verbo comer. Taberu se torna tabenasai. Mais um exemplo. Ashita made ni reporto o teishutsu shinasai. Entregue-me o relatório até amanhã. Ashita made significa até amanhã. Reporto significa relatório. Teishutsu shinasai é o verbo teishutsu suru, que significa você entregar alguma coisa, né? Quando você vai lá, faz uma tarefa, faz um relatório, uma tarefa de casa, tal, você vai entregar para a pessoa que te pediu. Agora vamos supor que eu quero pedir para alguém apagar a luz, né? Eu poderia falar Denki o keshinasai. Denki significa energia,
E aí nós temos o verbo kesu, que na forma nasai ficou keshinasai. Ou seja, em japonês, quando nós queremos pedir para alguém apagar a luz, literalmente estamos falando desligue a energia, o verbo kesu. Kesu, keshinasai. Vamos a mais um exemplo. Ototo ijimeru no wa yamenasai. Pare de atormentar seu irmão mais novo. Ototo significa irmão mais novo. Ijimeru é um verbo que significa tipo fazer bullying ou atormentar, irritar uma pessoa, né? E aqui ele está falando para você parar de fazer essa ação. Então, ototo ijimeru no wa yamenasai. O verbo é o yameru, que significa parar. Quando alguém vai parar de fazer alguma coisa, yameru. Aí você está usando essa estrutura, yamenasai. Pare de fazer isso. Temos mais exemplos, vamos ver agora um com o verbo carregar, né? Vamos supor que eu quero pedir para alguém pegar uma caixa, colocar no ombro e carregar até algum lugar. Estou dando essa ordem para alguém. Como que a gente falaria? Poderia falar, ano hako kata ni nosete hakobinasai. Coloque aquela caixa no ombro e carregue-a. Ano hako significa aquela caixa. Kata significa ombro, né? Noseru é o verbo colocar, para você tipo colocar alguma coisa no ombro, né? Então, kata ni nosete, colocar no ombro. Hakobinasai. Aí temos o verbo hakobu, que significa carregar, né? Levar de um lugar a outro. Aí aplicamos a estrutura hakobinasai. Mais uma, vamos pedir para alguém fazer a lição de casa imediatamente. Mais uma vez dando ordem para o filho aí. Você pode ver que essa estrutura é muito usada mesmo nesse caso. Como que fica? Imasugu shukudai o shinasai. Faça a lição de casa imediatamente. Então, imasugu, imediatamente. Shukudai, lição de casa. Shinasai. Mais uma vez o verbo suru, aplicando aí a estrutura nasai. Agora vamos pedir para alguém sentar-se ali. Como que eu falaria em japonês? Asoko ni suari nasai. Asoko significa ali, né? Suari nasai é o verbo suaru, que significa sentar. Então, suari nasai, sente-se. Existe uma versão mais reduzida dessa estrutura que não é tão usada quanto, mas você pode acabar escutando em alguns contextos bem informais. Ela realmente fica mais informal, onde pegamos e suprimimos o sai no final. Olha só os exemplos. Konohon yomina, leia este livro. Nós temos aqui konohon, que significa este livro. Como é uma sentença informal, pode ver que ele supriu a partícula aqui, né? E aí, originalmente seria yominasai, só que ele falou yomina. Depois temos levante cedo, hayaokina. Aqui é também uma expressão. Se a gente fosse falar isso de forma formal, a gente falaria hayaku okinasai. Mas aí suprimiu, ficou hayaokina. O último exemplo nesse caso, kitchen wa mechakucha dakara sugu katazukena. A cozinha está uma bagunça, então arrume logo. Kitchen significa cozinha, mechakucha significa bagunçado, dakara significa porquê, né? Ou seja, por que está bagunçada. Sugu, imediatamente, agora, né? Katazukena. Katazukeru, katazukenasai, katazukena. Agora, é importante você não confundir essa estrutura com uma outra que existe, que serve para você pedir para alguém não fazer alguma coisa. Que se o verbo está na forma de dicionário e você coloca o na no final, por exemplo, kuruna, não venha. Ok? Então, toma cuidado com isso. Você tem que pegar o radical da forma massa e aí colocar o na. Se o verbo tiver na forma de dicionário, vai ficar uma negação. Você vai estar pedindo para a pessoa não fazer alguma coisa e mais, você vai estar pedindo para ela não fazer alguma coisa de forma bem informal, até um pouco rude, dependendo da entonação que você colocar. A sugestão que eu deixo é que você sempre escute bem a língua japonesa, leia bastante, tenha contato com o idioma, para essas expressões mais informais você não inventar elas, mas sim você repetir o que você já escutou num contexto muito semelhante, ok? O objetivo aqui de apresentar elas é para você entender mais a língua japonesa. Para concluir, essa forma ela é muito comum, você vai escutar ela muito, então é essencial que você aprenda. Essa estrutura com certeza vai te ajudar aí no seu processo de aprendizado de japonês. Conforme você for tendo contato com o idioma e for entendendo melhor os níveis de formalidade, você vai ficar mais confortável em saber que momento que é ideal utilizar ela. Esse é o vídeo de hoje. Se você acha que ele te ajudou em alguma coisa, clica no gostei, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito e também recomenda para os seus amigos que você conheça aí, que estuda japonês e que você acredita que o conteúdo desse vídeo possa ajudar eles, ok? Então é isso aí, vejo você no próximo vídeo. Tchau!